3, 2, 1, estamos ao vivo com a galera mais chofera do Brasil. Aqui só tem chofer fera, hein? Ainda não é chofer? Tá no lugar certo. Só falta documentar. Já é chofera, só falta documentar. E atrás dela que nós estamos correndo, né? Atrás da CNH. Inicialmente a PPD, mas logo depois, dali um ano, a CNH. Coloca no bolso e ser feliz, né, chofera? Deixa eu mandar alguns abraços aqui, olha que coisa linda, ó. Abraço aí para Godóia Santana, mandou a hashtag chofera aí, já começou bonito, valeu. A Helena Nascimento, assistindo às suas aulas, passei de primeiro, fiz 25 pontos, que é isso, Helena, hein? Atropelou o Detran, hein? Mete a hashtag chora Detran, mete aí. Ano passado era chupa Detran, o pessoal fala, muda para chora Detran, é muito vulgar aí, mas beleza, põe lá, mas Detran... Põe aí, chora Detran, Helena, você merece. Tem também o R. Lafonseca, será que é Rafael? Será que é Rodrigo? Eu acho que é Rafael, hein? Esse R aí. Ele diz o seguinte, ele faz o difícil e torna fácil. Pô, obrigado pelo elogio aí, cara. Valeu mesmo. Jaqueline Tete, ó, chofera, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, depois a você. Sexta-feira fui aprovada no exame de direção, ó, botou a CNH no bolso. A PPD, né? Por enquanto a PPD, né? Aí, ó, é Roberto Lafonseca, já ao vivo é outro nível, né? Valeu, Roberto, obrigado, tá? Pelo elogio aí. Nem sei se é isso tudo, mas valeu. A Janaína aí, ó, Schmidt, parente do Tadeu Schmidt, do Oscar Schmidt, não é? Certeza que é. Vou fazer prova amanhã, seus vídeos me dão coragem. Que bom, cara. Sabe por quê? Porque quando você chega melhor preparado, você não fica com tanto medo. Aquele medinho na hora, ele é normal, acho que todo mundo sente, né? Ao ser avaliado, mesmo dominando totalmente a matéria. Mas quanto melhor preparado você chega, menos medo a gente tem, menos nervosismo a gente tem, não é verdade? O Gidalberto já meteu a hashtag chofera. Quem mais aí? O Jonas está falando que lá de Fortaleza, Ceará. Um abraço para a choferada aí de Fortaleza. Tem também de Goiás aí, ó. Vou fazer minha prova no Detran de Goiás, comprei seu curso. O Juan Medeiros. Valeu, Juan. E aí, tá gostando do curso? Fala aqui pro pessoal ver. Aprendeu muita coisa interessante? Vai dar para atropelar o Detran lá? Tomara que sim, né? A Irene subiu a hashtag chofera. E é isso. Choferada, o lance é o seguinte. A matéria hoje, presta atenção, porque vou dizer que tá entre as 3 que mais caem. Nós temos 3 matérias na prova do Detran que predominam, né? Lá cai primeiro socorro, mecânica, cidadania, meio ambiente, um monte de coisa. Mas tem 3 que mandam na prova. Mais da metade da prova, diria umas 20, 21 questões, são sobre essas 3. E uma dessas 3 a gente vai falar hoje, está aqui na tela, normas de circulação. Então, se liga, fica antenado. Tem coisa que você acha que já sabe, mas não sabe. Tem pegadinha nessa bagaceira e o Detran adora usar essas pegadinhas para poder te sacanear. Tá? E o meu papel é não deixar. Se você colar comigo, descer da tamanca e falar assim, deixa eu prestar atenção, porque pode ter coisa aí que eu ainda não peguei. E é exatamente isso que acontece. Show? Então, hoje, dentro da matéria de norma de circulação, eu vou falar dessa bacaninha aqui, ó, preferência, e na sequência eu vou falar de prioridades. Tudo hoje, tá, gente? Tudo hoje ao vivo aqui, para vocês aproveitarem e já tirar aqui as dúvidas ao vivaço aqui, beleza? Tô vendo a galera chegando, e olha quem chegou por aqui, rapaz, celebridade na nossa live, instrutor das paródias, lá de Natal, Rio Grande do Norte. O rapaz está afinando, está afinando. Ele estava aí com uns quilinhos a mais, resolveu pegar pesado, está afinando. Está bonito, hein? Está ficando bonito. Grande abraço, meu amigo. Tamo junto. Já meteu aí, ó. Chora Detran. É isso mesmo. O Detran do Rio Grande do Norte está merecendo chorar, tá? Bora lá, vamos ver? Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó, para ficar mais legal assim, ó. Prestem bastante atenção no texto também, cara. Eu gosto muito de trabalhar com imagem, porque a imagem ela é bem intuitiva, ajuda a gente a memorizar bem. Mas o texto costuma ser cobrado em prova. O texto, às vezes o Detran não coloca nem imagem, às vezes coloca imagem, mas tem vezes que não. Só texto, beleza? Então presta atenção no texto. O ideal é muitas vezes você ler aquilo ali, ler uma vez, 2, 3, 4, 5, só ler. Só para sua mente ir fixando aquilo, cria uma memória visual, uma coisa que lá do
do interior, coisas que ninguém sabe explicar, mas lê ali umas 5 vezes aquilo ali, aquele textinho, aquilo entra na sua cabeça. Se o Detran tentar botar uma casquinha de banana ali, seu cérebro já vai logo entregar. Opa! Tem coisa aí, né? Bora lá então? Deixa eu ver aqui, ó. Nós vamos começar falando de regras de preferência e eu peço para vocês prestarem muita atenção para não confundir preferência, que é isso que está aqui, com prioridade, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, perceba que aqui não fala vias que se cruzem, é fluxos que se cruzem, porque às vezes as vias estão se cruzando, mas o fluxo não. Tá? Existem essas situações no trânsito. Por exemplo, tem lá um cruzamento, mas tem um veículo vindo de frente para o outro aqui, um passou de lá, outro de cá, ou um virou para um lado, outro virou para o outro, não se cruzaram, os fluxos não se cruzaram. Nesse caso, não tem que definir preferência, tá, gente? Então, presta atenção nisso. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de quê? Está destacado em amarelo aqui. Eu quero que vocês escrevam aqui no chat para mim. Se aproximarem de local não sinalizado. Quando veículos transitando por fluxo de cruz se aproximarem de local não sinalizado. Local não sinalizado. Essa sinalização que está fazendo referência, obviamente, à placa de parada obrigatória, ou dê preferência, ou semáforo. Não tem placa de dê preferência, não tem placa de parada, não tem semáforo. Como é que faz para saber quem vai primeiro? Aplicando a regra, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Deixa eu só mandar um abraço aqui e um muito obrigado para o Gabriel Passos, porque mandou o superchat, gente, é prioridade, né? A gente até para a aula aqui para agradecer o apoio ao nosso trabalho. Valeu, Gabriel Passos. Olha, ele escreveu aí o seguinte: boa noite, professor, sou aqui do Espírito Santo, estou na PPD, provisória ainda. Intercomunicador da multa. Ah, entendi. É aquele, o radinho intercomunicador, né? Pesquisei que alguns estados têm opiniões diferentes. Poderia passar o seu entendimento? Cara, posso. Vou falar rapidamente para não fugir aqui da nossa aula, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, vou até mudar aqui, ó, ele proíbe o uso de aparelho celular. Isso está expresso lá, tá? Mas a gente não pode se atentar apenas ao CTB, porque o CTB, esse código que a gente tem ele hoje como o código em vigor, ele entrou em vigor lá em 1998. Já tem 27 anos, vai fazer 27 anos agora, né? Em 2025. E o que acontece? Muita coisa mudou de lá para cá. Naquela época era só telefone celular mesmo, hoje em dia é smartphone, né? Já mudou. Já tem intercomunicadores. E o que acontece? A gente precisa olhar também na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque é ela que vai trazendo as evoluções da legislação conforme as coisas vão mudando, né? E salvo engano, cara, você não pode usar o intercomunicador. Qualquer coisa que tire a sua atenção do ato de dirigir. Muito menos se você precisar tirar a mão do volante para usar esse intercomunicador, se é que eu estou entendendo o que é esse intercomunicador, tá? Mas para você ter a sua resposta com maior precisão e não sobrar qualquer dúvida, eu posso analisar isso para você na ficha do Manual de Fiscalização. A gente tem ele aqui atrás, né? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nessa pilha de livros aqui, eu tenho ele atualizado. Eu vou lá e olho, encontro para você exatamente qual ponto que está e te digo aonde é que você pode ser enquadrado caso utilize esse tipo de equipamento enquanto estiver dirigindo, tá? Só tem um equipamento, cara, aliás, só tem um não, é o que me veio à cabeça aqui agora e é o mais comum, que o pessoal usa com bastante frequência enquanto está dirigindo, mas a interação com ele é auditiva e às vezes visual rapidamente, que é o GPS. Você não pode usar o celular enquanto está dirigindo, mas o GPS no celular pode, desde que ele esteja lá num suporte e que você não fique manuseando ele durante o tempo que você está dirigindo. Tá vendo? O resto, qualquer coisa que você tiver que utilizar ali, certamente o manual de fiscalização vai condenar. Beleza? Obrigado pelo superchat aí. Chama a gente no nosso WhatsApp. Fala que o professor Ronaldo pediu para tirar essa dúvida com ele aqui. E aí eu estou chamando aqui, tá? O WhatsApp é esse aqui, ó. Quando o pessoal chama nesse WhatsApp, que é o nosso WhatsApp de atendimento geral, eles, quando é dúvida pedagógica, eles encaminham para o setor pedagógico. Eu ou qualquer outro professor da nossa equipe pedagógica aqui te responde fundamentado na lei. Beleza? Grande abraço, tamo junto.
Ah, fica no capacete, o Gabriel mandou. O intercomunicador fica no capacete. Ah, eu já vi. Aquele aqui na. É verdade. Não pode não, tá, cara? Inclusive, isso era uma coisa que estava sendo discutida em relação a instrutores utilizarem. O instrutor utilizava para poder ir ele na moto no trânsito e o outro aluno atrás e ele ir conversando com o aluno. Mas a gente fala, te dá um respaldo maior, fundamentado, quando você chamar lá no WhatsApp, tá? Que a gente conversa ali pelo WhatsApp, eu te mando ali a fundamentação, a ficha, destaque, tudo direitinho. Não vou cobrar consulta, não. Grande abraço, vamos voltar aqui para nossa tela aqui de aula, né? Deixa eu tirar aqui esse telefone, voltei meu nome, voltei aqui para os comentários, botei na tela grande, show. Então, bora então, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, não são vias, tá? Se aproximarem de local não sinalizado, presta atenção, gente, regra de preferência só se aplica quando o local não for sinalizado. Se tem sinalização, esquece regra, tem que obedecer a sinalização. E cuidado que, com base nisso que eu acabei de falar, o Detran põe pegadinha lá, tá? Põe pegadinha lá. E terá preferência de passagem quando? E é o que a gente vai ver agora. Deixa eu só mandar aqui um muito obrigado também para o Sagaz, que mandou um super stick aí apoiando o nosso trabalho. Valeu, Sagaz. Tamo junto. Bora lá. O primeiro ponto que vai dar preferência num cruzamento de fluxos, não é cruzamento de vias, é esse aqui, ó. Primeirão aqui. É quando o veículo estiver circulando por uma rodovia. Leia comigo, ó. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, a preferência será daquele que estiver circulando por ela. Porque é apenas um fluxo, gente. Se forem duas rodovias cruzando uma com a outra, aí é complicado, né? Nesse caso, tem que ter sinalização. É difícil, tem que ter um trevo, aliás, ali, alguma obra ali para poder canalizar melhor aquele fluxo. Você não bota uma rodovia cruzando com a outra no mesmo nível sem fazer nada. Eu sei que no Brasil até avião costuma se cruzar em pista de pouso e decolagem aí, né? Mas isso aqui é uma coisa meio cabeluda, pela lógica, isso não deve acontecer na prática, tá? No caso de apenas um fluxo proveniente de rodovia, a preferência será daquele que estiver circulando por ela. É isso aqui, está ilustrado aqui. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Na hora da prova, se cair uma ilustração, tem que ficar evidente, tem que estar expresso, sinalizado aqui na ilustração, que uma das vias é rodovia. Aqui ficaria fácil, porque vocês estão vendo que a estrada ela está numa cor de terra mesmo, né? Enquanto a rodovia está numa cor de cimento ou asfalto. Mas mesmo assim, eu pedi para sinalizar aqui com rodovia, porque se na prova cair uma ilustração, provavelmente essa ilustração pode cair nas cores preto e branco. E aí não vai ser bonitinho, verdinho aqui onde é mato, cinza onde é asfalto, vermelho onde for terra. Sacou? Então, eu estou vendo aqui os comentários e olhando lá, né? O Sagaz vai até às 8. 8 horas a gente para aqui. Então, rodovia. Vamos soltar isso aqui? Isso aqui é uma animação. Deixa eu ver isso funcionando. Espera aí. Não rodou minha animação. Por quê? Cadê? O que deu errado? Agora foi. Lá, o carrinho vermelho estava vindo pela estrada, parou, deixou o azulzinho que estava na rodovia passar, depois entrou. Isso é óbvio. A gente só precisa entender que essa é a primeira regra. E detalhe, somente a rodovia tem preferência sobre outras vias. Vou aumentar a tela aqui para conversar com vocês. Volto cá, aqui. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Somente a rodovia tem preferência sobre outras vias. Qualquer outra via, tá? Exceto a ferrovia, que depois vocês vão ver isso. Mas contra uma avenida, contra uma rua, contra uma estrada, vai ser sempre a rodovia que tem a preferência. Agora, se for uma avenida com uma rua, quem tem preferência? Ao ver que estiver circulando na avenida, isso não é verdade. Por quê? Porque não está na regra. Mas pela prática, pelo óbvio, deveria ser. Deveria, mas não está na lei. Vocês vão fazer prova de legislação, então tem que se atentar ao que está escrito. Beleza? Está aqui. Isso aqui é texto do Código de Trânsito Brasileiro. Está dizendo o quê? Rodovia. Não está falando da avenida, não está falando... Ok? Então, já vamos para a próxima. Deixa eu mandar um muito obrigado para a Luciana Palmeira, que mandou um super sticker apoiando o nosso trabalho. Valeu, Luciana. Voltei aqui para a tela grande e vamos avançar. Então, regra número 1, rodovia.
Bora para a próxima. Regra número 2 agora. No caso de rotatória, a preferência será daquele que estiver circulando por ela. Por ela quem? A rotatória. Por ela. Quem que é esse por ela aqui? É a rotatória. Beleza? Tá aqui a ilustração do lado, gente. Não tem muito segredo também, né? Bora ver como é que funciona? Olha lá. Ó. Soltou a imagem. Bonito isso aqui, nesse 3D. Ó. Essa é a nossa equipe aqui, ó, desenvolvendo material para entregar o melhor para vocês. Viram lá? O vermelhinho passou, o azulzinho esperou, porque quando o azulzinho chegou, o vermelhinho já estava fazendo a rotatória. Então teve que esperar mesmo. Quem está na rotatória tem preferência sobre aquele que está chegando. E presta atenção que o azul aqui estava até à direita do vermelho. Ó. Você já deve ter ouvido falar que quem vem à direita tem a preferência, né? Sim, mas ela é a terceira regra. A gente precisa seguir uma ordem. Primeiro é rodovia, segundo rotatória, e aí a gente vai para a terceira, que é o que vai entrar aqui agora. Ó. Terceira, nos demais casos, que demais casos? Todos os outros casos, qualquer outra situação que não for rodovia nem rotatória, vai entrar em demais casos, combinado? A preferência era daquele que estiver ou que se aproximar pela direita do condutor. Presta atenção nisso aqui. O Detran muda essa palavrinha aqui, ó, no texto da pergunta e te ferra. Ele coloca lá, a preferência será daquele que vier pela direita do cruzamento. Não é. Está errado. Não vou ter como mostrar para vocês aqui agora, não, mas está errado. Não é do cruzamento, é do condutor. Estamos alinhados? Boa! Deixa eu mandar aqui, ó. Não pode deixar de colocar, né? O Denilson Neves, ó, passei, toma Detran. É um chupa Detran, um chora Detran. É a hashtag aí. Parabéns, Denilson. Mais um muito obrigado, mais um super sticker aí. Quem mandou agora foi a Regina Pilatos. Valeu, Regina. Obrigado, beijo no coração. Vamos lá, vamos lá. Então pegaram as 3 regrinhas? Pegaram? Beleza, daqui a pouco a gente faz um resuminho. Fica tranquilo. Vamos soltar aqui para ver como é que vai rolar o cruzamentinho, olha lá. O azulzinho, o vermelhinho, o azulzinho vinha pela esquerda, consequentemente teve que parar e esperar o vermelho passar. Pronto, apresentada a regra, bora para a próxima. Atenção, está em vermelho, destacado, com muita força. Antes de eu explicar, um muito obrigado também para Maria Leal, mais um super sticker apoiando o nosso trabalho. Hoje o pessoal está decolando, hein? Valeu, choferas! Alegre Trânsito, fica muito feliz com o apoio de vocês. Obrigado, hein? Valeu, Maria Leal! Por que essa atenção aqui? Olha só, gente, o que entrou na brincadeira aqui agora? Veículo se desloca sobre trilho. Quando é que um trem vai parar para um automóvel passar? Uma moto passar, por uma carreta, por um caminhão? Não vai. Nesse caso aqui da ilustração, tem até a cancelazinha, né? Tem a cancela aqui, ó, que impede o carrinho de seguir. Mas em alguns casos não tem a cancela. É só o semáforozinho ali, aquele que tem o vermelho e o verde. Está no vermelho, tem gente que não respeita e entra assim mesmo. E a colisão acontece porque o veículo desloca sobre trilho, não para. Não para. Beleza? E aqui nós estamos falando de trem ou locomotiva, poderia ser um VLT, veículo leve sobre trilho, no Rio de Janeiro, ele mesmo, no entorno da roda gigante, ali na área central, perto do aquário, tem, já vi ali um VLT circulando por ali. Então, e ele não vai parar para um automóvel, uma moto, um outro veículo passar. Então, presta atenção. Os veículos que se deslocam sobre trilhas têm preferência indiscutivelmente. Aí esquece rodovia, esquece rotatória, esquece direita. Isso aqui é uma exceção da exceção. Por isso está numa atenção aqui destacada em vermelho. Estamos alinhados? Show? Tranquilo até aí? Então pronto, vamos avançar. E a gente vai ter aqui agora um resumo. Eu fiz um resuminho para vocês. Beleza? Vamos lá, vocês já decoraram, ó. Quando veículos transitando por fluxo se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, primeiro, quem estiver transitando pela rodovia. Né? Segundo, quem estiver transitando pela rotatória. Terceiro, quem se aproximar pela direita do condutor, não é do cruzamento. Lembra que eu falei que é do condutor e não do cruzamento? Se vocês olharem para o cruzamento, olhem na tela aqui, olha para o cruzamento. Esse aqui é o lado esquerdo do cruzamento, esse aqui é o lado direito do cruzamento. Se fosse seguir a regra da direita do cruzamento, a preferência seria do vermelho. E não é.
Não é. Porque não é a direita do cruzamento, é a direita do condutor. E se você olhar, o azul está à direita do vermelho. No nosso curso, eu até ensino um macete que ajuda a eliminar qualquer dúvida. É o macete do anti-horário, o círculo no anti-horário. Ele ajuda a eliminar qualquer dúvida. Apareceu lá a ilustração, você usa o macetinho do anti-horário e acerta mesmo, não tem erro. Tem gente que insiste em cair na pegadinha do Detran, vai, mas se não, fecha os olhinhos, não deixa o Detran te enrolar, tampa os ouvidos, não deixa o Detran te enrolar, porque na questão ele vai tentar te ludibriar, mas se usar o macete, não tem para Detran não. Beleza? E aí, ó, rodovia rotatória direita, o que faltou aqui? Faltou o bacana que desloca sobre trilho, né? Veículos que deslocam sobre trilho serão preferência em relação aos demais. E show, aqui tem até a referência, artigo 29, inciso 12 do Código de Trânsito Brasileiro. Show! Aprendemos sobre preferência, agora nós vamos aprender sobre prioridade. Está na tela. A primeira prioridade é livre passagem. É o tipo de veículo que tem livre passagem. Ele pode chegar e passar. Quem são esses? São os precedidos de batedores. Cara, deixa eu olhar para vocês aqui. Cai um negócio desse na prova, ou às vezes você está estudando isso lá, ou lendo o seu livrinho, ou às vezes até na autoescola mesmo, mas o professor não soube esclarecer muito bem, dá um nó na sua cabeça. O que é precedido? O que é batedor? Que bagaça é essa? Então vamos por etapa? Você sabe o que é seguido, não sabe? Se eu disser assim, você está sendo seguido, o que você entende? Que tem alguém vindo atrás de você. Não é verdade? Sim ou não? Fácil, todo mundo sabe. O precedido, que está aqui, ó, é o contrário de seguido. Se eu falo que alguém te segue, ele está vindo atrás de você. Se eu falo que alguém te precede, ele foi na sua frente. Sacou? Precedido é o contrário de seguido. Aprendeu? Ah, boa, né? Batedores. Batedores são aqueles veículos que vão abrindo caminho. Podem ser motocicletas, igual está aqui na ilustração, podem ser automóveis. Normalmente, quando tem um governador, uma autoridade, uma celebridade, alguém, um time de futebol, seleção brasileira mesmo, quando desloca do hotel até o estádio de futebol, vão veículos ali na frente, precedendo esse ônibus com a seleção brasileira. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? E abrindo o caminho, ele tem livre passagem, ele vai avançar sinal vermelho, ele vai avançar tudo, né? Porque ele é precedido de batedor, então ele tem livre passagem. Essa é uma das 3 prioridades que a gente vai aprender aqui hoje. Show? Próxima prioridade, deixa eu aumentar aqui de novo. Espera aí, foi. Próxima prioridade. É esse bacana aqui, ó, veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Quem que presta serviço de utilidade pública? Companhia de água, de luz, internet, telefone, não é mesmo? Esses veículos, eles têm livre o quê? Parada e estacionamento. Eles têm livre passagem? Não, eles não têm livre passagem, não. Eles têm livre parada e estacionamento. Locais onde eu, você, qualquer condutor não pode parar ou estacionar, esses veículos aqui podem, os prestadores de serviço de utilidade pública. Sacou? Podem. Então, ele, muitas vezes, se ele perceber que isso vai oferecer prejuízo ao fluxo ou risco ao trânsito, ele vai e coloca sinalização, cones, isola a área, tudo para não oferecer risco para os usuários do trânsito. Mas ele precisa executar o serviço, então ele vai chegar lá, vai estacionar muitas vezes em cima da calçada, dentro de um cruzamento, em cima de uma praça. Eles podem, eles têm livre parada e estacionamento, mas eles não têm livre passagem, ok? O de cima tem livre passagem, o de baixo tem livre estacionamento e parada. E o terceiro são esses bonitinhos aqui, ó, veículos prestadores de serviço de urgência. Também os de policiamento ostensivo. Ostensivo é que está caracterizado. A viatura é caracterizada. A polícia está num veículo descaracterizado. Como é que você vai saber que ele é polícia? Aí não tem como, né? Então, para ele gozar dessa prerrogativa, tem que ser ostensivo, caracterizado. Tem que saber que aquela é uma viatura policial. Também que
cuidam da ordem pública, né? Aí vai entrar, ó, vou ter vários exemplos, ó, bombeiro, ambulância, polícia, fiscalização, defesa civil, carceragem, que transporta presos, né? Esses veículos que prestam serviço de urgência, eles têm livre passagem, parada e estacionamento. Perceberam que eles têm livre tudo? Eles pegaram o passagem, que está lá no precedido de batedores, pegaram o parada e estacionamento, que está no prestador de serviço de utilidade pública, e eles têm livre tudo. Esses é passagem, parada, estacionamento, tudo. Desde que, é o que a gente vai ver aqui agora, ó. A livre circulação e parada se dará somente quando na efetiva prestação de serviço de urgência. Tem que estar prestando serviço de urgência. Beleza? Tem que estar prestando serviço de urgência. Não é porque é um veículo de bombeiro ou ambulância que ele vai ter a prioridade de passagem sempre, ok? Ele precisa estar identificado por dispositivo de sinalização sonora e luminosa. Sonora é o barulho, ele vai vir gritando no seu ouvido lá, ui, ui, não é? E luminosa, tem até aqui uma ilustração mostrando aqui, ó, o giroflex na cor vermelha, muitas vezes da cor azul, tá bom? Ou vermelho e azul. E por fim, para o livre estacionamento, obrigatório acionar dispositivo de iluminação intermitente, sendo dispensado sonoro. Veja bem, para ele ter livre passagem, ele vai passar no sinal vermelho, ele tem que estar com tudo. Dispositivo sonoro e luminoso ligado. Agora, quando ele quiser liberdade só para estacionar, eu quero só ficar estacionado. Basta que a iluminação intermitente permaneça ligada. Por um motivo muito óbvio, gente. O veículo, durante o deslocamento até chegar onde vai prestar o socorro ou executar o serviço, ele precisa que o pessoal abra caminho, então ele vai com sonoro gritando para todo mundo escutar de longe e já abrir caminho. Mas uma vez que ele chegou lá onde ele quer prestar o socorro, ele precisa de manter aquela bagaceira gritando no ouvido dos outros. Às vezes a vítima está lá, morre até de susto, não é? Brincadeiras à parte, entendeu? Então, quando ele estiver estacionado, prestando o serviço de urgência, ele não precisa manter o dispositivo sonoro ligado, só o luminoso. Estamos alinhados? Ok, vamos prosseguir. Aqui nós temos uma ilustração de uma situação onde nós temos uma ambulância, do lado tem um símbolozinho tentando representar que ela está com o dispositivo ligado, tá? Então tá aqui, o veículo em serviço de urgência. E aí, o que a gente precisa fazer? O que o Código de Trânsito estabelece e como é que a gente deve se comportar nesse caso, ao perceber a aproximação de um veículo de urgência? Aqui na frente nós temos um automóvel, na frente da ambulância, olha só. O que ela tem que fazer? Condutores, ir para a direita e deixar livre a passagem pela esquerda. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui, porque tem gente que confunde o trem todo. Ele tem que ir para onde? Para a direita. Ele tem que deixar livre aonde? À esquerda. Como a regra falou das duas coisas, direita e esquerda, tem gente que mistura isso tudo. O próprio Detran costuma fazer pegadinha. Ele fala assim, vai para a esquerda e deixe livre a passagem pela direita. Só inverteu, não é assim não. Pense comigo aqui. A passagem tem que estar livre pela esquerda. Portanto, você tem que ir para a direita. Quando fala direita, é deslocar o seu veículo para a direita. Seja para a faixa central, igual está na ilustração aqui, ou para a faixa totalmente à direita. Desloca para a direita e deixe a passagem pela esquerda livre. Beleza? Aí entrou uma pergunta aqui bastante interessante. Olha aqui, ó. E quando tem um semáforo, o que eu preciso fazer? O que o Gabriel mandou aqui é o seguinte. Eu estou parado no semáforo, lá na faixa da esquerda, e escuto um veículo desse vir gritando, pedindo passagem. Eu posso avançar o semáforo, porque eu preciso puxar para frente ali para eu conseguir liberar a esquerda. Eu posso avançar esse semáforo, ainda que um pouquinho, só parando em cima da faixa, um pouquinho depois dela, para dar passagem? Veja que coisa interessante. A legislação de trânsito não dá essa prerrogativa. Se você avançar e ele tiver o laçozinho, porque tem os sensores ali no chão, em cima da linha de retenção, que vem antes da faixa pedestre, que você passou aquele sensor, automaticamente a placa do seu carro vai ser fotografada. Então, se você avançar, se tiver fiscalização eletrônica ali, você vai ser autuado. Autuado não, você vai ser fotografado. Aquilo chega para uma central
E naquela central tem um agente de trânsito lá que vai fazer análise da situação. Então ele vai fazer a análise e lá tem uma fotografia fechada, pegando a placa do seu carro, destacando, e outra fotografia panorâmica, aberta, mostrando toda a situação. Óbvio que vai aparecer ali a ambulância passando. E aí o agente não vai lavrar o auto de infração, você não vai ser multado. Beleza? Mas prerrogativa para avançar, porque a legislação te permite? Não tem. Beleza? Obrigado pela pergunta. Está muito boa a sua intervenção. Eu gostei de ver. Ô, gente, estou vendo aí a Rosa e tem um ou outro falando, você pode desistir? Que venceu o meu processo. Gente, presta atenção numa coisa. Eu comecei em 98, nós estamos em 2000. Engraçado, eu comecei junto com um novo código, né? Já vou aí para 27 anos de profissão. Escuta, anota o que eu vou falar aqui agora. Só não tirou carteira durante toda a minha jornada trabalhando no trânsito quem desistiu ou quem não começou. Se você não começar, você não vai tirar nunca. Se você começar a desistir, você não vai tirar nunca. Se você persistir estou falando 100%, não importa o seu grau de dificuldade, não importa qual é o seu problema, sempre vai ter uma solução. Nada para uma pessoa que quer de verdade. Anota isso aí. Nada é capaz de parar uma pessoa determinada, com vontade. Isso vale para qualquer coisa na sua vida. Quanto mais para tirar uma carteira de habilitação, gente. Pelo amor de Deus. Para com esse negócio. Eu vou desistir. Eu vou pagar tudo de novo. Vai pagar porque venceu. O processo venceu. Eu também acho uma puta sacanagem um processo de habilitação valer 1 ano. Tudo bem que o CONTRAN vinha dando prazo e prorrogando prazo aí desde a pandemia, mas mesmo assim, por que não deixa o troço alinhado com o exame médico? Se vale por 10 anos, é 10 anos, né? Que você tem para poder tirar a carteira. Para que eles não alinham com o prazo do exame médico? Porque com 1 ano vence, você tem que pagar outra taxa. O Detran quer taxa, ele quer taxa. Mas, gente, todos nós sabemos disso. E sinceramente, 1 ano é tempo suficiente. O problema é que às vezes você entra, tem outras prioridades e não dá a devida importância para aquilo ali e depois o tempo passa, quando você vê, já está vencendo. Dica que eu dou para quem ainda pretende começar. Dica que eu dou. Comece a estudar antes de se matricular para tirar carteira, gente. Antes. O que te toma mais tempo no processo de habilitação é essa parte teórica aqui. É o curso de 45 horas. Ele é mais do que o dobro do de direção. Direção é 20 horas. O de legislação é 45. E tem que ficar lá assistindo aula e aprendendo aquela bagaceira toda e passando a prova teórica. Começa antes. Eu já falei, nós aqui da Legtrans temos tudo que você precisa para poder chegar lá afiadíssimo. Vem aqui na Legtrans, aqui quando eu falo online aqui, matricula com a gente. Eu vou te preparar, vou falar assim, você está voando, pode ir que eu garanto que você passa. Aí você vai lá e faz seu cadastro na escola. Faz o cadastro, faz a clínica, faz a carga horária obrigatória e já marca a prova. 2 semaninhas você já eliminou a teórica. Aí você vai ter 1 ano inteiro para fazer a prática de direção. Essa dica eu vivo dando na internet. Mas a maioria das pessoas não acredita, entra na autoescola, depois que vê que o negócio é complicado, aí às vezes dá aquela desanimada, aí o tempo passa mais ainda. Você entendeu? Começa a estudar antes. E outra, só não tira a carteira quem desiste, hein? Acabei de falar. Com menos de 18 não tem como. Comigo aqui não tem disso, não. Você fez 17 anos, quer começar a estudar? Pode vir cá. Eu vou começar a te treinar. Quando chegar nos 18, você vai chegar lá dando aula. Eu fico com dó do Detran, o cara que vem na gente aqui antes. Eu fico com dó do Detran. Beleza? Aí, olha aí, ó. Aí, ó. Tem gente inteligente, ó. Eu ainda não entrei na escola, mas já estou aqui estudando ao cara. Quando ele chegar lá, já... Ó. Parabéns, hein? La Fonseca. Já esqueci. Rodrigo. Esqueci, cara. La Fonseca aí. Valeu. Demora para marcar a prova. Até nisso, cara, se você se antecipar, você ganha tempo. Tem muita gente que entra para tirar carteira em janeiro e vai junto com a, como é que eu falo? Com a boiada, né? Vamos dizer assim. Quando a boiada terminou o curso, tem 300 pessoas querendo marcar a prova. Se você antecipou, você vai antes da boiada. Chega, como é que é o negócio? Quem chega primeiro bebe água limpa? Então pronto. Não é chorar, é achar a solução. Bora para frente.
Então, o veículo aqui, o que ele tem que fazer quando escuta ou percebe a aproximação de veículo de urgência? Deslocar para a direita e deixar livre a passagem pela esquerda. Guarde isso. Toda a prova cai uma questão sobre isso. E os pedestres? Aqui os pedestres do lado de cá, ó. Pedestres devem aguardar na calçada até que o veículo passe pelo local. Show! Nós falamos aqui de prioridades. Anteriormente nós falamos de preferência, agora nós falamos de prioridade. Presta atenção nessa tela aqui agora, porque ela que vai ser o divisor de águas da vida de vocês. Todo mundo confunde essa bagaça aqui lá na hora da prova, justamente porque não teve acesso a esse quadro comparativo que eu estou colocando aqui agora. Então, presta atenção, se liga. Antena aqui agora, ó 100% ligado, hein? Bora lá. Nós aprendemos preferência e nós aprendemos prioridade. São coisas diferentes, são coisas distintas. Não pode misturar essa bagaceira, ok? Quando na questão da sua prova, lê a questão lá. Apareceu a palavra preferência, obrigatoriamente vai ser de um desses três aqui, rodovia rotatória direita. Acabou. Procura nas alternativas qual que está falando de rodovia rotatória direita e marca. Ok? Agora, quando falar de prioridade, meu amigo, lê a questão. Não, a questão não falou nada de preferência, falou prioridade. Aí vai ser isso aqui, ó. É veículo em socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, batedores e serviço de utilidade pública. Eu deixei esse aqui em verde porque a prioridade dele é só para parada de estacionamento mesmo. Beleza? Combinados? Alinhados? Preparado para começar os testes aqui? Tá preparado? Escreve aqui. Quero fazer uns testezinhos com vocês aqui agora. Agora que a onça vai beber água. Eu quero fazer uns testezinhos com vocês aqui. E eu quero que você escreva aqui primeiro. Aqui no chat aqui. Estou preparado. Enquanto vocês escrevem, eu vou tomar uma água, porque agora a onça vai beber água. Se liga aí, hein? Agora eu quero ver, ó. Tô vendo um preparado. Sim, sim, sim. Bora. Vamos ver aí. Quero ver. Eu vou colocar várias ilustrações, e para cada ilustração que eu colocar, vocês vão responder para mim assim. É o verde, ou azul, ou vermelho, tá bom? Só escreve o número da ilustração e a cor do veículo do lado, que é para eu saber que você está respondendo a ilustração 1. Senão tem gente que responde a ilustração 2, 3, a 4, a 5, a 6, coloca o número da ilustração e a cor do carro na frente, na hora de você escrever aqui no chat, hein? Combinados? Bora lá. Deixa eu jogar aqui. Mudei minha tela lá em cima. Tá aqui. Respondam para mim. Essa é a ilustração 1. Vocês vão escrever assim no chat aí, ó. 1, e do lado vocês vão escrever vermelho ou amarelo. De quem é a preferência aí? Bora lá, já estou esperando, hein? O primeiro que respondeu, eu já vou jogar ele aqui na tela. Vamos lá. O primeiro a responder foi a Eunice. Ó. É porque demora um pouquinho para chegar aqui para mim. Quando chega também, chega 300 uma vez. Vamos lá. Cadê a Eunice? Está aqui. A Eunice disse que é do vermelho. Vamos ver. Aqui diz que é do amarelo. Aqui diz que é do amarelo. Aqui diz que é do amarelo, amarelo, vermelho. Ó, quem tá ganhando aí? Aqui colocou só o número, não colocou a cor. Amarelo, amarelo. Aqui colocou só o número, não colocou a cor. Amarelo, amarelo. Aqui colocou só a cor, não colocou o número. Me ajuda aí, gente. Tem que pôr o número antes. Número e a cor. Amarelo, amarelo, amarelo. Parece que a maioria entrou no consenso que é o amarelo. Então, bora analisar. Vocês vão aplicar aqui a regrinha do anti-horário. Vocês vão pegar o relógio. Como é que o relógio circula? Ele circula aqui, né? Ó, da esquerda para a direita. Esse é o sentido do relógio. Nós vamos fazer o contrário, é o anti-horário. Você pode começar tanto do vermelho quanto do amarelo para fazer esse anti-horário, tá? Então, nós vamos fazer o anti-horário. Nesse aqui não, é o contrário. Vou pegar aqui do vermelho e vou fazer o círculo no anti-horário, ó. Faço o círculo no anti-horário. Não precisa nem de eu continuar para cá, porque não tem mais carro. Então, parou aqui mesmo no amarelo. Toda vez que tiver alguém depois de onde eu parti,
esse alguém que vem depois tem a preferência. Então, eu saí do vermelho, fiz o anti-horário. Tem alguém depois? Tem o amarelo. Então, pronto, preferência do amarelo, eliminei o vermelho. A regra que vai dar preferência para o amarelo aqui é porque ele está à direita do vermelho, que é do outro condutor. Beleza? Show? Fechou? Anti-horário? Bora para mais uma. Ilustração número 2. Tem que botar o número e a cor do veículo. De quem é a preferência? Ilustração número 2. Eu quero colocar o número 2 e a cor do veículo que você acha que é a preferência. Bora lá? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, 2 é o vermelho. Quem disse foi o La Fonseca. O 2 diz que é do vermelho. A vida aí, o Michael, né? A vida falou que é do, a vida na roça, falou que é do amarelo. O Dalisson falou que é do vermelho. Aqui a Maria falou que é do vermelho. Aqui falou que é do vermelho. Ó, muito vermelho e pouco amarelo. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos começar do vermelho então. Fazer o anti-horário. Tem alguém aqui depois do vermelho? Não tem. Então a preferência é dele. Ok? Vamos pegar do amarelo para tirar a prova. Ó, tem alguém aqui depois do amarelo? Tem. Então o amarelo perde a preferência. Sempre lembrando de fazer o círculo no anti-horário. Beleza? Anti-horário. É o oposto ao ponteiro do relógio, que é para não ter erro. Ok? Para não ter erro. Fechou? Então, número 2, realmente, a preferência do vermelho. Quem marcou vermelho está de parabéns. Bora continuar, que aqui por enquanto está fácil. Aqui está fácil ainda. De quem é a preferência nessa figura número 3 aí? Mete aí, figura número 3. Me ajuda aí, rapidinho. Não perder tempo não, que tem figura pra caramba aqui pra gente fazer. Vocês repararam que eu só mudei a posição dos veículos? Da cor também, né? O outro tinha amarelo e vermelho, agora é amarelo e azul. Então vamos lá, tô vendo a galera já respondendo aí, ó. Azul, 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 azul. Opa, apareceu um vermelho, mas não tem vermelho. Aqui é só amarelo e azul, 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 azul. Apareceu um amarelo aqui. Alguém respondeu amarelo, eu perdi, passou batido. Mas azul, azul, azul. Predominantemente a galera escreveu azul. Bora analisar? Sentido anti-horário na brincadeira, hein? Peguei do amarelo e fiz o anti-horário. Tem alguém depois do amarelo? Tem. Então o amarelo perdeu. Não precisa nem de continuar, né, gente? Só tem os dois. Se o amarelo perdeu, a preferência é do azul. Tranquilo? Já está refinando a técnica? Está refinando já, não já? Então bora para mais um. A 4 agora. Ih, rapaz, agora complicou. Agora tem um veículo mudando de direção. E aí? É do amarelo ou é do vermelho? Coloquem número 4 e a cor, amarelo ou vermelho, para eu saber o que você respondeu. Vai lá. Número 4. Enquanto vocês vão respondendo, gente, eu vou jogar aqui na tela para vocês, ó, o nosso site. Se você acessar esse site que está aqui embaixo, ó, printa a tela aí, ó, legtransito.com.br, legtransito.com.br. Acesse essa página aqui, acesse ela depois, que nela tem o nosso material completo, o conteúdo todo que você precisa poder passar na prova, tá? E passar com dicas, com macetes, não é estudando aquilo tudo, não. Óbvio que o meu trabalho aqui é facilitar para você. Beleza? Se você quiser chamar no WhatsApp, se bem que lá na página também já tem o botãozinho do WhatsApp, por lá você chama. Dá uma ida na página, verifica lá, e eu vou fazer um negócio bacana para vocês que estão ao vivo aqui agora, eu vou falar no final da live, daqui a pouquinho, faltam uns minutos aí, eu vou falar o que eu vou fazer para vocês. Beleza? E aí o nosso WhatsApp também. Mas vamos lá. Todo mundo está indo de amarelo? Vermelho, amarelo, amarelo. Não, aqui está no 1 ainda. Por isso que é importante colocar o 4, tá vendo? Figura 4 vermelho, figura 4 amarelo, figura 4. Alguém colocou que se tivesse uma sinalização, no caso um semáforo, aí não aplica preferência, tá, Gustavo? A primeira coisa que a gente aprendeu na aula aqui de hoje é que a preferência é são regras, né? Porque não é uma, são regras aplicadas em local não sinalizado. Se tem sinalização, esquece preferência, beleza? Amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. A galera ficou dividida, tá vendo? Por que a galera ficou dividida? Vou falar por quê. Porque tem um veículo mudando de direção. E aí eu vou analisar aqui agora, vamos vir aqui em cima, e o que eu vou fazer aqui para descobrir de quem que é a preferência? Qual que é o macete que eu ensinei para vocês?
que eu falei assim, sigam esse macete cegamente. Não deixe o Detran usar nenhuma artimanha para tirar o macete da sua cabeça. Eu falei isso. Não deixe, o Detran vai usar artimanha para tentar tirar o macete que eu ensinei para vocês da sua cabeça. E você vai errar. Teve gente dizendo que a preferência é do vermelho, porque logo imaginou, pô, se esse amarelo vai virar, vai mudar de direção e o vermelho está em linha reta, a preferência é do vermelho porque está em linha reta. Lindo! Ficou linda a sua interpretação. Mas eu pergunto para você, eu disse aqui hoje, em algum momento da nossa aula, vou até voltar aqui, em algum momento da nossa aula hoje, eu disse que veículo que está em linha reta tem preferência sobre o veículo que vai mudar de direção? Escrevam para mim no chat aqui. Eu vou esperar vocês escreverem, depois eu vou continuar. Quem está assistindo a aula desde o início, em algum momento eu disse na aula de hoje, eu expliquei preferência, expliquei prioridade. Eu disse que quem está em linha reta tem preferência? Eu falei essa regra em algum momento? Falei para mim. Não. Lindo aí, ó. Não, eu não falei. Você sabe por que eu não falei? Porque essa regra não existe na legislação de trânsito. Essa regra só existe na cabeça de motorista. Esse é um dos mitos do trânsito. Sacou? Ah, mas é óbvio que quem está em linha reta vai passar primeiro. Se ele vai passar primeiro, se no trânsito as coisas acontecem diferente, eu não estou discutindo. Estou dizendo que não existe essa regra na legislação de trânsito. E se acontecer uma colisão ali, pode ter certeza que o perito e o juiz, na hora de analisar, não vai analisar o mito, ele vai analisar a lei e ele vai dar preferência para quem está à direita, nesse caso aqui, porque não tem rodovia na rotatória. A regra é simples, é rodovia, rotatória e direita. Rodovia, rotatória e direita. Como aqui não tem rodovia nem rotatória, vou ter que aplicar a regra da direita. E a regra da direita eu descubro fazendo o macete do anti-horário. Bora lá? Peguei aqui do vermelho. Tem alguém depois? Peraí. Tem alguém depois do vermelho? Tem o amarelo. Então, o que acontece com o vermelho? Ele perde a preferência. Tem alguém depois do amarelo? Não tem. Então, a preferência é do amarelo. Pronto, acabamos de quebrar um mito. Essa pegadinha o Detran não aplica mais para cima de vocês. Confere? Sim ou não? Confere ou não? Posso confiar? É chofera ou não é? Mete a hashtag chofera aqui, para eu saber que eu posso confiar. Mete aí que eu já vou pular para a próxima. O negócio agora vai começar a dificultar. Por enquanto tá fácil. Mete a hashtag chofera aí. Para eu saber que eu posso confiar, que aqui só tem chofera. Show. Valeu, Emanuel. Valeu, La Fonseca. Valeu, Tawane. Valeu, Fabiana. Valeu, aqui só tem chafera. Isso aí. Eu vi uma dúvida aqui, cheguei a ganhar na tela, mas eu preciso prosseguir aqui, senão a gente não consegue, tá? Só dúvidas relacionadas mesmo ao que eu estou explicando, que eu vou pausar aqui para explicar. Bora lá. Figura número 5 de quem é a preferência. Agora 3 carros e não 2, para dar uma dificultadinha a mais aí. Coloca aí número 5 e a cor do veículo. Branco, verde ou azul? Número 5 e a cor do veículo. Branco, verde ou azul? Opa, já apareceu aqui, ó. 5, azul. Tem que pôr o número antes, tá, gente? Se colocar só a cor não adianta. 5 azul, 5 azul, 5 azul, 5 azul, 5 azul, 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 azul. Tá todo mundo indo de azul. 3 veículos e ninguém chutou nenhum outro. Tá fácil assim? Vocês estão refinando. Opa, alguém mandou no verde aqui, ó. Foi a Janaína. Vocês estão refinando a técnica. Vocês são chofera. Essa turma não é brinquedo, não. Então, bora lá. Sentido anti-horário. Vou começar no branco aqui. Tem alguém depois do branco? Tem. Então, o branco dançou. Vamos pegar do verde agora. Tem alguém depois do verde? Tem. Então, o verde dançou. Tem mais alguém na situação? Não tem. Então, a preferência é do azul. Pronto. Resolvido. E aí, alguém já deve ter pensado, e quando tiver 4 carros? Nós vamos chegar lá. Não sei se vai ser na aula de hoje, mas nós vamos chegar lá. E quando tiver 4, vamos chegar, fica tranquilo.
Bora mais uma? 6, hein? Mudamos, hein? Figura número 6 agora. Escreve aí. 6. Figura número 6. Perceba que são 3 casos do mesmo jeito. Eu só mudei a posição deles. Que é para tentar confundir vocês. Vamos lá? O Sagasta está perguntando se ele pode ler o livro da autoescola e continuar estudando aqui. Cara, se você fizer o curso com a gente, o livro para você é besteira, tá? Não carece, não. Até porque a gente tem um resumão lá em PDF que resolve a sua vida. Não precisa você ficar lendo o livro. O livro é muito conteúdo, muito técnico, não ajuda muito, não. Tá bom? Ó, 6 branco. Tô vendo a galera dizer 6 branco, 6 branco, 6 branco, 6 branco, 6 branco. Mais alguém? 6 branco, 6 branco. Agora é branco, show. 6 branco. Vamos lá, mais gente aí. 6 branco, amarelo. Finalmente apareceu. Eu gosto de ver quando alguém foge ali da branco, branco, branco. Eu vi o Sagaz dizer que eu tô sem dinheiro. Cara, 50 e poucos reais, acho que você vai pagar. Chama o pessoal no WhatsApp, conversa com a turma que arranja jeito para tudo, cara. Não é por causa de dinheiro, não. Você não vai agarrar, não. Vermelho, alguém disse o vermelho. Coloca o número, tá, gente, na frente, ó. Branco, branco. Show. Então, bora lá, vamos analisar. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então, é aplicar a regra da direita. A regra da direita é o anti-horário. Vamos começar do branquinho. Tem alguém depois do branquinho? Não tem. Se não tem, ele não perde a preferência para ninguém. Vão tirar a prova? Estou dizendo aqui que a preferência é dele. Vamos tirar a prova? Vamos pegar do amarelo. Tem alguém depois do amarelo? Tem. Então, o amarelo dançou. Do vermelho agora, tem alguém depois do vermelho? Tem. Então, o vermelho dançou. Preferência do branco, conforme a gente já havia dito. Muito obrigado aí para Nea Laços. Mandou um super chat pra gente. Ela mandou o seguinte: obrigada, Profera. Passei com 27 em 30 só com seus ensinamentos. Gratidão, chora Detran. Gente, eu vou printar essa tela para eu publicar nas nossas redes sociais, que eu acho lindo quando alguém atropela o dedo. Atropelou 90%. Chora Detran, porque do lado de cá a gente tá rindo. Valeu, ó, né? Arrebentou, valeu. Bora lá, né? Continuar, que a brincadeira não acabou, não. Vamos gravando o negócio. E agora, 7, figura número 7 aí, rapidinho, pra gente não perder tempo. Figura número 7, vai. Figura número 7. 7 é quem? Branco, azul ou verde? Número 7 agora, mudou. Alguém já respondeu, ó. É do branco. A Eurice, obrigada, professor, valeu. Então tá aí, ó. Branco, 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 branco. Branco e verde. Branco e verde. Não, gente, tem que ser um só. Põe um só. Um só. Branco, branco. Eu sei que o verde aqui passaria junto com o branco. Na prática aconteceria assim. Mas na prova eles não vão colocar assim, não. O branco, vermelho, nem tem vermelho aqui. Uau, tá lá respondendo a 2 ainda, tá vendo? 7 é o branco. 7, branco, branco. Mas ninguém, não? Outra coisa, não? Todo mundo branco, 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 branco. Tá todo mundo indo no 7, então não tem erro, né? Como faz para acessar o PDF do curso? Cara, se você já está no curso, chama o nosso WhatsApp de suporte lá, ué. Debaixo da aula, assim, debaixo da primeira aula tem um link para você clicar ali e baixar o PDF. Mas se você não achou, chama, lá tem o nosso suporte no WhatsApp. Eles vão mandar para você pelo WhatsApp, muito mais fácil. Show! Então foi, deixa eu ver, foi, é o branco, então vamos lá ver se é o branco mesmo. Bora lá, depois do verde, tem alguém? Tem, então o verde dançou. Depois do azul, tem alguém? Tem, então o azul dançou. Depois do branco, tem alguém? Não tem. Preferência do branco. Bora mais uma. Rapidinho essa número 8, porque tá ficando repetitivo. Só tá mudando a posição dos veículos, que é para tentar confundir vocês. O Detran faz isso. Mas depois vocês aprenderam o macete do anti-horário, aí ficou fácil, né? Aí vocês estão rindo da cara do Detran. Vamos lá, a 8, rapidinho. 8, vermelho. Vermelho, né? Quem respondeu primeiro foi o Darlisson. Rapaz, tá veloz, hein? Vermelho, 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 vermelho. Ótimo, vermelho, muito bom. Isso aí. Bora ver? Bateu o olho lá. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então bora para o anti-horário.
Tem alguém depois do vermelho? Não tem, então a preferência é dele. Tem alguém depois do branco? Tem, então ele perdeu. Tem alguém depois do amarelo? Tem, então ele perdeu preferência do vermelho. E agora tem 4 veículos. Eu disse que a gente chegaria aqui, né? Então é o seguinte, deixa eu explicar para vocês primeiro, porque a gente aplicar só as regras vendo essa ilustração, sem texto de questão, não tem como responder. Não tem como, porque sempre vai ter alguém à direita de alguém. Então eu quero que vocês olhem para mim aqui agora. Quando cair uma ilustração com 4 veículos assim, você vai ler a questão com bastante atenção, porque o Detran, na questão, na pergunta, ele exclui um ou outro. Ele pode colocar assim: imagine que tem um pedestre vindo para atravessar a rua em frente ao veículo vermelho. De quem seria a preferência nesse caso? Aí, meu amigo, ele excluiu o vermelho, porque o vermelho ele vai ter que parar para o pedestre. E ele parando para o pedestre, é como se ele não estivesse ali, vai ficar só os outros 3 disputando. Sacou? Eu disse a do pedestre, mas vamos usar uma outra situação. Imagine que a questão diga lá assim: de quem é a preferência entre os veículos verde, azul e branco? Ele está querendo saber entre o verde, o azul e o branco. Ele já excluiu o vermelho. A questão, a pergunta exclui um dos veículos. Quando tiver 4 veículos assim, obrigatoriamente, pelo menos um, vai ter que ser excluído. As questões que eu tenho visto no Detran, na maioria das vezes, exclui 2. Porque ele fala assim, de quem é a preferência entre o verde e o azul? Ou de quem é a preferência entre o branco e o vermelho? É assim que ele faz. Sacou? E às vezes ele não exclui nenhum também, mas ele faz assim, a preferência é do vermelho porque ele está à direita do branco e do verde. Você sabe que o vermelho está à direita do branco, mas ele não está à direita do verde. Não tem como ele estar à direita dos dois, ó. Eles estão em posições distintas. Então essa alternativa A, por exemplo, já está eliminada. A preferência é do azul porque ele está à direita de todos. Não está à direita de todos, ele está à direita só do verde. O azul só está à direita do verde. Então você já sabe que essa B está eliminada. Então você leia a questão e as alternativas, porque você vai descobrir mentiras ali. A maioria das vezes eles vão excluir um ou outro veículo, e aí aquele que excluiu você tira da brincadeira. Quando não excluir na pergunta, as alternativas têm alguma mentirinha ali. Ache a mentira na alternativa que você vai conseguir responder. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que aqui, nessa situação, o Detran disse assim lá na pergunta: entre os veículos vermelho e verde, de quem é a preferência? Essa é a pergunta. Entre os veículos vermelho e verde, de quem é a preferência? Tem 4 na ilustração, mas você só vai analisar entre 2. O que você vai fazer? Você vai eliminar esse e vai eliminar esse, e é como se eles não estivessem lá. Agora só tem o vermelho e o verde, porque a questão só quer saber desses 2. Nesse caso, a preferência vai ser do verde, porque ele está depois do vermelho, fazendo aquele macetinho do anti-horário. Show? Ficou tranquilo isso aí, gente? Viram? Eu tenho uma aula, cara, que eu gravei, obviamente, trazendo várias questões envolvendo 4 veículos, assim, uma aula que eu gravei ao vivo aqui. E ela fica disponível para a galera do curso lá. Beleza? Bora para mais um, ó. Isso aqui é uma ambulância e isso aqui é um automóvel normal. Figura número 10, de quem é a preferência? Responde aí para mim. Figura número 10, quem é a preferência? Ambulância ou amarelo? Coloca o número 10 e na frente você coloca ambulância ou amarelo. Estou vendo aqui, ó, 10, ambulância. 10, amarelo. 10, ambulância. 10. Espera aí que deu errado aqui meu negócio. Eita. Eu fico usando uma caneta aqui para escrever, ela atrapalha pra caramba. 10, ambulância. 10, amarelo. 10, ambulância. 10, amarelo. O pessoal tá bem dividido, né? 10, ambulância, amarelo. 10, ambulância. Aí, ambulância porque tem um veículo de emergência. Coisa e tal, ambulância, ambulância. Amarelo, amarelo. Ah, beleza. Eu não vou nem gastar tempo analisando, não. Eu só vou jogar na tela grande aqui, eu quero conversar com vocês. Quem chegou atrasado na aula, pegou a aula do meio para frente, tomou pança. Por isso que é importante assistir desde o início, tá?
Eu falei, hoje eu expliquei duas coisas. Hoje eu expliquei preferência e expliquei prioridade de passagem. Expliquei ou não expliquei? E teve um momento da aula que eu falei assim, para tudo agora e presta a máxima atenção, porque esse quadro comparativo que eu vou mostrar aqui agora vai ser um divisor de água na vida de vocês. É o que vai determinar se você vai acertar ou se você vai errar. E lá eu coloquei assim, ó, do lado esquerdo da tabela, preferência e do lado esquerdo, prioridade. Vamos achar essa tabela aqui? Vamos achar ela. Vamos achar, vou voltar aqui um pouquinho, vamos achar ela. Ela aí, ó. De um lado, preferência, do outro, prioridade. E eu disse assim, leia a pergunta. Se na pergunta tiver escrito preferência, obrigatoriamente a resposta tem que ser rodovia rotatória ou direita. Falei ou não falei? Se na pergunta tiver escrito prioridade, obrigatoriamente a resposta vai ser socorro, incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, ambulância. Falei ou não falei? Falei, não falei? Então vamos voltar lá agora, na 10 lá. Eu perguntei de quem é a preferência. E vocês disseram que é da ambulância porque ela tem situação de urgência. Ela tem situação de urgência, então ela tem prioridade, não é preferência. Você errou porque você não prestou a atenção, a máxima atenção que eu falei, na hora de eu explicar aquela tabelinha, dividindo preferência e prioridade. Professor, mas na hora do trânsito lá, a ambulância vai passar primeiro, irmão. Quem vai passar primeiro, eu não estou discutindo, eu estou falando o termo técnico utilizado na legislação de trânsito é preferência e prioridade. Por que ele passou primeiro? Porque ele tem a preferência? Não. É porque ele tem prioridade. E a pergunta foi sobre o quê? Preferência ou prioridade? Foi sobre preferência. E você marcou ambulância e errou por desatenção. Gente, essa é uma das maiores pegadinhas que existem nas provas do Detran. Uma das maiores. Professor, então quer dizer que o amarelo vai passar primeiro? Não. Eu não perguntei isso, eu perguntei quem tem a preferência, é o amarelo. Quem vai passar primeiro é a ambulância, porque ela tem prioridade. Você está misturando as coisas, preferência com prioridade. Estamos entendidos? Estamos. Cheguei a respirar fundo aqui agora. Porque quando eu vejo um aluno errando isso em prova, ele caiu numa pegadinha do Detran, dá vontade de morrer. Eu não admito chofera cair em pegadinha do Detran. Sacou? Lembra daquela tabelinha. Essa aula está gravada, depois você volta a essa aula, no tempo que eu mostrei, na hora, no minuto certinho que eu mostrei essa tabelinha lá, printa ela e dorme com ela assim, ó, na sua cabeça, assim, para nunca mais você cair nessa pegadinha. Show? Escreve aqui, chofera, se você concorda com isso que eu acabei de falar. Se você está assumindo um compromisso comigo que nunca mais você vai errar esse tipo de questão em prova por causa de pegadinha. Escreve chofera. Se escrever chofera aqui, eu vou saber que você é chofera, que você não vai. Pegadinha, armadilha para cima de chofera é ruim para o Detran. Aqui não tem não, meu amigo. Aqui não. Chofera, 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 chofera. É isso aí. Fala em chofera. Vocês viram que semana passada eu publiquei uma foto lá no nosso Instagram. Ó, tem um chofera aqui em caixa alta, coisa linda. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Eu publiquei lá no nosso Instagram, eu com a camisa escrito chofera. Aquilo é um protótipo. Eu fiz uma para ver como é que ia ficar. E vou começar a distribuir essas camisas Brasil afora e agora, hein? Quem que vai meter a camisa do chofera? Quem vai fazer a prova do Detran escrito chofera? Você chega lá, o examinador até treme. Aposto com você. Você chegar lá para fazer a prova com a camisa de chofera, o examinador... já era. Pode botar aprovado aí. Eu não é. Quem viu? Quem viu lá no Instagram? Quem não viu, vai lá, gente. @legtrans, vai lá no Instagram. Curte aquela foto lá, compartilhe se puder, que é para mostrar que você é chofera. Se puder printar aqui lá e compartilhar no seu Instagram, melhor ainda, que é um orgulho gigantesco meu saber que eu estou à frente, comandando essa turma de chofera Brasil afora. E para quem ainda não sabe, gente, tem gente chegando aqui agora, chofera é o nome que eu dei para vocês, um apelido carinhoso, que são chofer fera. Chofer fera. Se você ainda não é, está no lugar certo. Daqui uns dias você vai estar com a sua habilitação no bolso e aí vai ser um chofera documentado. Ok? Tamo junto. Galera, eu queria ir mais, mas já deu o nosso tempo aqui. Eu tô passando mal, vocês não acreditam, eu tô passando mal.
Mas estou segurando a onda aqui, tentando manter aqui a compostura. Mas já deu a nossa hora, a minha garganta vai secando, minha água acabou. E o que acontece? Próxima aula ao vivo, vou continuar aqui nas ilustrações, só que aí eu vou trazer a questão elaborada com texto, beleza? Texto, ilustração, que é para vocês verem exatamente como é que aquilo cai em prova. Do jeitinho a gente ensina no nosso curso. Dentro do nosso curso não tem erro, lá a gente mostra escrito, mostra desenhado, mostra cantado, de todo jeito, beleza? E só lembrando, ó, aqui está o nosso WhatsApp, quem quiser chamar para conhecer, não precisa chamar assim, eu estou com medo de chamar, porque... Não, pode chamar, a gente tem uma equipe aqui de atendimento, as meninas são carinhosas, batem um papo com vocês, explica tudo, mostra. Igual eu vi alguém reclamando aqui, mas eu não tenho dinheiro. Relaxa, elas vão dar um jeito para você, te garanto. Chama aqui que eu te garanto que elas vão... E eu falei que eu ia dar uma condição especial, né, no final da aula. A condição especial é o seguinte, a gente tem um sistema de provas que nós que desenvolvemos, a equipe LegTrans, a nossa equipe de TI, a gente trabalhou anos nisso aí, eu desenvolvi uma coisa que resolve para vocês. Não é aquele negócio de ficar fazendo simulado aleatoriamente na internet. Fontes não confiáveis, questões desatualizadas, que eles encontram até no site dos próprios Detrans, que eles põem lá para sacanear vocês, o pessoal acredita. Confia no Detran, né? É muita inocência. Mas eu estou fazendo o site do Detran. Aqui está lá no site do Lá de Fora. No dia de fazer a prova, vai estar direitinho a questão atualizada e você vai errar. Então, não confia. Ele quer que você reprove, ele quer o valor da sua taxa. Então, dentro do nosso sistema de provas, que hoje você pagaria para acessar, eu vou dar esse sistema de provas para você. Matricula com a gente, vem estudar com a gente, e eu vou dar o sistema de provas para você. Mas presta atenção. Hoje, a aula está rolando ao vivo aqui agora. Eu vou dar até a próxima sexta-feira. Deixa eu ver. Não vou dar esse prazo todo, não. Vou dar só até amanhã. Você tem que chamar hoje, no máximo até amanhã. Chama hoje uma vez, que já fica chamado lá no WhatsApp. E aí amanhã, na hora que as meninas chegarem, só até amanhã. Porque quem quer, quer. Quem quer não fica enrolando, não. Beleza? Só até amanhã. Mas até amanhã eu vou te dar o acesso ao sistema de prova. Gente, o sistema de prova é o seguinte. Na hora que eu te cadastro lá dentro, eu coloco de qual estado que você é. Só caem as questões do Detran do seu estado. Acabou de fazer a prova simulada, você pode fazer da matéria que você quiser. Você pode escolher mecânica, primeiro socorro, ou da matéria toda. Quantas você quiser, a hora que você quiser. Pode fazer 1000 provas se quiser. Fica tudo lá no seu histórico e depois você volta. Né? Eu fiz umas 3 provas hoje. Amanhã eu volto para revisar essas provas. Na hora que eu abro elas lá, cada questão que você errou ou acertou, se você quiser ver a resposta que você acertou também, porque às vezes você acertou no chute, né? Tem um botãozinho que você clica e aparece um vídeo do professor Ronaldo aqui explicando aquilo para você. É lindo, cara. Uma coisa é você fazer um simulado, errar 10, acertou 20, e as 10 que você errou, você não sabe nem por que você errou. Até dessas 20, você acertou algumas no chute e não sabe se realmente era aquilo, por que não era a outra que você estava pensando. Lá todas as questões têm um vídeo explicando sobre aquele conteúdo, sobre aquela questão ali. Coisa linda. Quem já está, já sabe. Ó, tá aqui, ó. A Tatiane acabou de falar, eu super indico. Eu não sei nada e estou aprendendo muito. Está lá dentro. Então não tem erro. Só até amanhã. Chama agora, conversa com a nossa equipe. Matriculou, já fala na hora. O professor falou que me dá o acesso ao sistema de provas lá, sem cobrar nada pelo acesso ao sistema de prova. Falou que me dá de brinde. Combinado? Chofera, tamo junto. Ó, vai lá no Instagram, pega aquela publicação minha lá com a camisa do Chofera, compartilha aquilo, que eu vou arranjar um jeito de sortear só para quem compartilhar. Eu vou arranjar um jeito de sortear uma camisa daquela. Vou mandar para qualquer lugar do Brasil. Aí você vai tirar uma foto, vai mandar para mim, eu vou botar no nosso site, você com a camisona escrito Chofera, igual eu apareci lá. Tamo junto? Beijo no coração, foi muito bom estar com vocês mais uma hora. Eu preciso ir, porque realmente eu estou passando mal. Grande abraço, Choferas!